Olá, seja muito bem-vindo ao canal Cientista do Mundo e o assunto de hoje vai ser oscilação de humor. Sugestão de vídeo por David. Valeu, capitão! Orquestra. Você já viu uma orquestra tocar? Ou não sabe o que é? Então, é um instrumento junto, tocando no mesmo tempo, com a mesma tablatura e tudo mais. Isso, mais ou menos, é como é a nossa mente. E o humor, ele é só um daqueles instrumentos. Então a primeira coisa que você precisa entender é que o humor, ele não é tão importante assim como parece. Então calma, se você está oscilando o humor, lembre-se que isso pode ser só um detalhe de outros instrumentos não estarem muito bem afinados ou dentro do tempo. Então nós não devemos focar em ser totalmente bem-humorados, mas sim em saber administrar toda a orquestra, ou seja, ser um bom maestro. Então, calma. Eu tenho visto que muita gente está se desesperando, velho. Então, fica calmo, porque oscilação de humor não significa que você é uma pessoa doente ou tem algum tipo de deficiência química na mente. É mais fácil você não ter do que você ter. Relaxa, velho. Vamos lá. A oscilação do humor, a primeira coisa que eu acho que é muito importante a gente entender é um estado. Estado. Muito importante entender o que é estado. Bom, estado é algo que faz uma pessoa que vai entrar numa super reunião, está super preparado, domina muito o assunto e é a reunião da vida dela. E aí essa pessoa, antes de entrar, 30 segundos antes, recebe uma ligação, ela atende e é o pai dela falando que a mãe dela acabou de morrer. Então, o que acontece? A pessoa sabe o que tem que fazer, é uma reunião importante e tudo mais, mas naquele momento ela mudou o estado completamente pelo que ela escutou e fez uma análise mental do que ela estava passando, do que ela passou com a mãe. Então ela mudou totalmente de estado, o estado de não entender nada, o estado de luto, e é isso que importa muito no nosso dia a dia, o nosso estado, porque os nossos estados fornecem os recursos que a gente pode ou não ter em determinadas situações que a gente tem que resolver problema, ou tá em ambiente familiar, ou tá no trabalho, ou mesmo naquele momento que você precisa ter força total, foco total. Estado gera recursos. Então deixa eu só botar aqui recursos. Recursos. Entendendo que o humor já não é tão importante como toda a orquestra funcionando bem e que uma das coisas que mais influenciam é o nosso estado, eu quero convidar vocês a entender uma coisa muito, muito relevante para essa ideia toda. Pesquisando com as pessoas e analisando, eu cheguei à conclusão que a nossa mente ela é como um carro em movimento. Então, pegou o carro de manhã cedo, tu andou por 10 horas. Uma pessoa chega a 1000 quilômetros de distância da onde ela saiu. E a outra pessoa, ela chega a 200 metros de onde ela saiu. A pessoa 1, ela botou no GPS e foi exatamente onde o GPS ia dizendo e ela chegou a 1000 quilômetros depois. E aí a pessoa 2, ela pegou o carro, ela andou por 10 horas na mesma quadra, ou seja, ela ficou dando quadra. Ela gastou energia, ela gastou combustível, ela fez o esforço de dirigir, ela fez toda a situação, ela teve que parar para comer, mas as duas pessoas chegaram em lugares muito diferentes. E isso é muito importante agora para a nossa mente. Essa ideia de estado e oscilação, as pessoas levam muito em conta que estar sempre muito motivado e sempre com energia total é a grande sacada da vida. Só que isso não tem nada a ver quando a gente vai para a aplicação dessa energia toda e desse foco total, que é o quê? Essa motivação sem uma estratégia é como se fosse uma galinha sem cabeça, correndo sem saber o que fazer. E aí entra algo muito importante.
Um dos grandes fatores de oscilar o humor é porque as pessoas não têm um plano claro, não têm um GPS, não têm uma direção. Agora vocês podem falar o cientista do mundo, mas me diz uma coisa, por que cada vez mais eu começo a oscilar mais o meu humor, cada vez eu me sinto pior? Por que isso acontece? Existe uma coisa que se chama sistema de foco na nossa mente, e isso é o que faz a gente aumentar, potencializar e construir algo ou destruir algo. Então, vem comigo. Se vocês começarem a focar que estão oscilando muito e começarem a notar isso, e começarem a falar sobre isso, começarem a verbalizar isso, a mente cada vez mais vai achar informações sobre isso. Então vocês vão pesquisar e vão olhar e vão se identificar e vão falar, cara, isso realmente está acontecendo, isso está acontecendo, isso está acontecendo. Então a nossa mente começa a acreditar naquilo e a gente começa realmente a oscilar muito de humor. Mas não por questões químicas, mas pelo foco que a gente dá na oscilação do humor sem sentido ou sem saber como mudar isso. Então, nesse momento, como eu estou abrindo a mente de vocês e estou falando que a oscilação do humor é mais normal do que parece e que tem planos simples que podem te tirar da oscilação, você começa a sair do caminho de descida para o caminho de subida. Automaticamente, a teoria é que você comece a focar na constância do seu humor. Então, resumindo, vamos deixar claro uma coisa. Se você não tem um plano, se você está passando por alguma mudança de vida, profissional, familiar, alguma perda, um novo desafio e não tem às vezes um plano claro para isso, é muito normal que você oscile o seu humor. Porque a todo momento você vai pensar em desistir, vai pensar no que vai fazer, no que não vai. Então vai andar de carro o dia inteiro e não vai sair do lugar. Em contrapartida, quando a gente tem um plano mais claro, quando a gente está seguindo uma rotina, quando a gente está indo para onde a gente realmente quer ir, a gente tem uma constância maior. Por mais que venham alguns desafios, a nossa mente sabe para onde ela está indo. Na ação, como que a gente pode fazer as coisas acontecerem com mais constância, com menos oscilação de humor? Bom, primeiro você precisa se conhecer. Essa é a grande sacada. Então, saber o que te tira de um bom humor para um humor não tão bom é muito importante. Anotar isso. Pô, eu mudei de humor quando eu soube tal coisa, quando eu vi tal coisa, ou eu não sei o que aconteceu. Então, peraí, será que não sabe mesmo? Então vamos olhar a tua situação, vamos ver o que está acontecendo na tua vida, se está tendo alguma mudança, se tem alguma coisa profissional, se tem alguma coisa incomodando. Então aquilo ali pode estar te oscilando. Então fazer um plano para resolver aquilo ali é um passo à frente que pode te ajudar a ter um humor mais controlado. Outra coisa que pode estar oscilando o teu humor é levar a vida muito a sério. Talvez a sua história seja de muita guerreiragem, talvez você conseguiu as coisas pelo suor, pela luta. Só que a vida nem sempre é assim. Muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente depende dos outros para os nossos planos darem certo. O meu canal, por mais que eu queira muito, por mais que eu faça vídeo todo dia, ainda assim eu vou depender da qualidade e da satisfação com a qual eu estou servindo vocês de conteúdo. Então, pega leve. Não leva tão a sério coisas que a gente não pode controlar. E por último, se você vê que a sua oscilação ela é muito recorrente ou está te incomodando demais, você pode procurar ajuda. Você pode ir numa psicóloga, pode ir num médico, pode ir em uma pessoa de confiança que estudou para te falar isso e te ajudar. Um último recado eu quero deixar para vocês. Bom, meu nome é Carlos Henrique Sampaio, eu sou criador desse canal. Espero que vocês tenham aproveitado esse conteúdo que vale ouro. Pode ter certeza que isso pode mudar a vida de vocês.
E se você precisar de algum tipo de apoio, pode mandar um e-mail para cientistadomundo1@gmail.com. Eu tenho uma equipe, tenho psicólogo, tenho pessoas que podem te ajudar também. Além disso, eu estudo a neurociência e aplico a vida, produzo conteúdo semanalmente. Então se inscreve no canal se você gostou, bota um comentário aqui embaixo também. Cientista que já é antigo, que é gold, fala o que vocês estão achando sobre esses conteúdos. E não se esqueçam, sabedoria equilibra com execução. Vamos dar, que o negócio é dar. Valeu, David. Tamo junto. Bota o comentário aí do próximo vídeo. Vamos ver o que vai sair na semana que vem.